Bom dia, eu costumo sempre dar bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje eu estou muito grata por estar aqui neste programa do Flávio Vale. Gratidão. Estou aqui a serviço da vida feliz, em comum unidade, todos unidos, todos somos a mesma fonte de energia, temos a mesma origem, que é a origem divina, né? Pois dentro de nós há os íons divinos de Deus. Bom, a minha participação aqui nesse programa já tem tido assim algumas datas previstas e não era para acontecer. Então hoje, domingo, às 10 da manhã, estamos aqui para encher o seu lar, encher a sua vida com coisas interessantes. E não é nada inventado, são experiências vividas por mim. É isso. Então, passo a palavra agora para o Flávio Vale, né? Muito bem. Da onde eu vim, para onde eu vou? O meu nome de registro é Sandra Mara Ribeiro da Silva. O meu codinome, que foi assim, eu recebi esse nome quando eu estudava o livro, quando eu li o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. E daí eu ouvi assim, isso já em 2010, por aí, eu vi assim, pega um lápis, vamos escrever o seu nome. No livro mesmo, daí eu escrevi Jaya Ananda. Às vezes eu uso Ji, que Ji significa querida. Então, Jaya Ananda. Jaya significa vitória e Ananda, bem-aventurança, que é um nome em sânscrito. Bom, e recentemente eu recebi outro codinome através de uma cosmobiografia que eu fiz com o Gabriel Raio Lunar Neva, das Sementes das Estrelas, que ele faz a tríade, que é a cosmobiografia, ele faz o seu símbolo pessoal e o seu canto. Bom, e o meu nome, e a cosmobiografia são vidas passadas na Terra, aqui nessa dimensão, e também em outras galáxias, na nossa Via Láctea, outros planetas e tal. E eu sou um ser que vim de Andrômeda, isso aí mais ou menos já sabia, porque já tinha encontrado com o Metatron e ele me revelou isso, mas o meu nome é Hultia, Hulthia. Hultia com prefixo no nome de Isis Rahaton. Bom, eu ainda estou me acostumando e estou estudando sobre isso, mas podem me chamar de Jaya, que é o meu nome que todo mundo me conhece assim nesse meio espiritual e das terapias quânticas e multidimensionais. Muito bem. O que eu tenho para falar para vocês, até eu coloquei assim um título, que eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e eu coloquei assim, tem vários nomes, a alquimia quântica e cósmica, né? Então, é um projeto para nova consciência, pois somos energia taquiônica. Bem, a alquimia quântica, porque eu penso assim, que nós somos um ser que a gente está em evolução aqui. Então, a escalar, subir a montanha sagrada, né? Somos o nosso próprio corpo, a evolução. Tem o início, né? São 3 ou 4 ciclos, vamos dizer. O primeiro é quando você nasce, até a idade de 7 anos, tal. Mas aí vem que é essa fase que eu começo assim na minha montanha sagrada, que é
a fase das descobertas, né? Que é até a idade aproximada aí dos 20 anos, 21 anos. Depois vai até os 30 anos, vamos dizer, até beirando os 40. Tem gente que depende de cada ser, né? Aí tem o meio da montanha, quando você para descansar, e aonde vem lá nos 35, 40, onde vem aquela coisa, onde quem sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Aquela crise existencial, não é mesmo? Depois o topo e vai indo, e você vai crescendo. No topo da montanha, vamos dizer que é o último ciclo, que é que nem a Cabala mostra, né? Depois dos 60, eu acho que hoje eu estou com 60 anos, eu fiz o ano passado, dia 14 de setembro. Podem mandar uns presentinhos aí nesse ano. Os parabéns. Então, aí eu já, para mim, assim, isso é uma autobiografia minha, tá? Assim, tipo, daí, assim, já estou, né, no topo, mas no topo da montanha acontecem muitas coisas, muitas transformações, ok? Então, alquimia quântica, cósmica, projeto para uma nova consciência, isso tudo foram nas minhas subidas, tá? Primeiro foi a alquimia quântica, o despertar da consciência, a busca, né, da consciência divina, a busca do despertar. Depois, no terceiro, vamos dizer que projeto para uma nova consciência. Depois, o último, agora, somos energia taquiônica, né? Então, tá, meu nome aqui. Então, esse encontro, eu vou falar com vocês sobre os primeiros degraus dessa montanha sagrada, né? Eu vou falar um pouquinho como tudo começou, tá? Então, eu sou professora de educação física, hoje eu sou aposentada, mas trabalhei bastante anos como educadora física em escolas estaduais, professora de dança, jazz, balé, dança contemporânea, teatro, né? E tive uma academia de fitness, né? Dava aula de ginástica aeróbica, blá, 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 todas essas coisas. Mas num momento da minha vida, talvez seja lá, até aí era vislumbre, eu gostava de esporte, eu fui ginasta, fui atleta de voleibol, fui ginasta de ginástica olímpica de universidade, né? E tal. Namorei, casei e tal. Mas aí tive filhos, daí quando chegou nos 30 anos, 35, 36, eu comecei com essa crise existencial. Mas antes de chegar nessa crise aí, no meio da montanha, surgiu, por ser professora de educação física e dança, aí começou assim uns questionamentos, mas não é só o corpo físico, existe o corpo mental, porque na dança você usa muitas emoções, né? Muito essa coisa da emoção. O corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Aí eu relacionei o nosso corpo, esse corpo, os 4 corpos inferiores, como eu fiz uma analogia com um instrumento musical. Assim, eu ficava pensando comigo, como era professora de dança, teatro também, e era técnica de esportes, né? E daí eu pensava, mas como vamos supor que o instrumento musical tenha 4 cordas e você, para ele ser harmonioso e ser equilibrado, nós temos que afinar corda por corda, né? Afinar o dó, ré, mi, tem que afinar. Senão, se eu afinar só 2, daí os outros 2 corpos, as outras 2 cordas ficam em desequilíbrio. Então, eu nunca vou ter uma harmonia, né? Um equilíbrio. Pois bem, isso tudo era assim, vinha na minha cabeça e eu ia escrevendo, fazendo, vendo possibilidades. E aí, se você afinar as 4 cordas, você vai ter um violão de 4 cordas, o meu instrumento tem 4 cordas, tá? Já nós vamos mais para as 3, né? Que são 7 cordas. E aí se eu afinar, vai dar um som melodioso. E se eu multiplicar essa experiência que eu tive e eu vi que dá certo, eu posso multiplicar para outras pessoas. Então, eu multiplicava para os meus alunos, na aula de educação física, na aula de dança,
os alunos da academia, né? Então, tá. Aí eu comparava também com uma orquestra. Se aquele instrumento sozinho lá, o violino, está afinado, todas as cordas dele está afinado, vai dar um som legal. Se todos estiverem com todos os instrumentos afinados, vai dar uma orquestra melodiosa e harmoniosa. E o orquestra, o senhor que fica lá na frente pode ser Deus, pode ser o seu mentor, pode ser você mesmo, ok? Então começou com isso. Aí veio para mim escrever um projeto alfabetizando o corpo em sua totalidade, numa perspectiva holística e ecológica. Em sua totalidade, por quê? Os 4 corpos. Até então, eu não pensava nos outros 3 corpos superiores. Era só nos inferiores aqui, né? Aí, numa perspectiva holística, que é num todo, ecológica, porque você está inserido na mãe natureza, você está inserido na terra. E nós temos dentro de nós somos a própria natureza. Então, tem o ser humano, os animais, os vegetais, a flora, a fauna, tem os elementais, né? Tem os minerais, todos somos criados aqui. Então, dentro dessa perspectiva ecológica, eu fazia o meu projeto, né? Nas escolas. Na minha aula de educação física, eu aplicava esse projeto, né? No esporte, aplicava. Por exemplo, quando tinha alguma desavença entre alunos, eu ia trabalhar com eles esses 4 corpos, o equilíbrio, a harmonização, né? Tá. Aí, muito bem. E chegou uma época, né? Uma época assim, então escrevi, fui fazendo lá, desenvolvendo esse projeto nas escolas. Daí eu trabalhava numa equipe técnico-pedagógica da outra cidade, e daí coloquei esse projeto, Rumo à Educação Multicultural, alfabetizando as emoções, alfabetizando o corpo em sua totalidade. Muito bem. Aí eu comecei a ler vários livros e pesquisar na internet sobre o comportamento humano. E um dia eu estava assim, fazendo lá, escrevendo, daí eu ouvi, pega o caderno e o lápis, que eu tinha essa coisa, sabe? Às vezes eu saía em desdobramento, às vezes eu estava ali fazendo uma ergométrica, de repente eu já não estava mais ali, eu já estava montada num cavalo, em outra dimensão, uma vida paralela, né? Que aqui do Flávio já teve várias palestras sobre isso, vocês devem saber disso. Muito bem. Aí eu comecei a escrever, veio para mim assim, a busca, o despertar do humano, do homem, o despertar do homem, na época a gente falava homem, despertar do homem na luz divina. Hoje é o despertar, a busca, o despertar da consciência divina. E daí eu escrevi, daí assinou assim, Serapis Bey. Serapis Bey, bem assim. Ó, esse nome aqui, Serapis Bey, certo? Serapis Bey. Poxa, eu fiquei. Serapis Bey, quem é? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí, o que foi? O que aconteceu comigo? Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu fui buscar, né? Naquela época já tinha internet, e isso em 1999, eu estava me separando, estava naquele, né, casamento assim, tinha 4 filhos, nossa, estava bem na minha vida e tal. Daí eu falei, será que eu estou pirando, né? Daí eu fui pesquisar, não na hora, assim, deixei ali, né? E daí veio. Aí eu começo o meu salto quântico, né? Eu pesquisei o nome, fui ver na internet, era do Raio Branco, Grande Fraternidade Branca, daí eu comecei a olhar aquilo, daí já achei uns quadros, umas pinturas sobre os raios, daí já achei um contato lá do Rio Grande do Norte que trabalhava num projeto na Universidade Federal de lá, sobre recuperação de drogados através da arte, da música, da dança. E meu projeto era isso, que Serapis Bey falou que era para jovens.
resgatar as pessoas os jovens que tinham problemas emocionais, distúrbios, desequilíbrios e tal. Daí eu pensava que eu que estava desequilibrada e desarmonizada, separando, conferir e tal. Mas aí eu dei um salto quântico, não sei se foi um salto quântico, para mim eu falo salto quântico porque eu aprendi muita coisa, que eu tava despertando, acordando. Aí era como se eu fosse levada mesmo, um guincho, assim, lá para Rio Grande do Norte, Natal. Aí eu escrevi um rascunho disso, do pretendido que ia ser, que a busca, o despertar da consciência divina, ia ser uma cartilha, um livro, né? Ele falava um livro, vai ser. Daí eu fui escrevendo só os títulos, sabe? Escrevi o título, daí o subtítulo, os capítulos, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu falei assim, depois a gente vai fazendo de capítulo a capítulo. Mas isso foi conforme eu fui vivendo. O livro ficou tipo assim, o despertar da consciência divina em mim mesma, mas porque é a vivência que traz a sua verdade, né? Não adianta, por isso que nós somos o nosso próprio mestre, nós somos o nosso próprio mentor, né? A gente pode ter aconselhamento, a gente está na tribo, numa roda, né? De vários anciãos, vários mestres, vários e tal, eles ensinam nós, eles aconselham, ensinam, mostram caminhos, mas é o seu mentor interno, é o seu mestre interno que vai te falar o caminho, que vai fazer você ir para o seu caminho. Você é o seu piloto, você é o seu cocheiro da sua carruagem, né? Não é os outros. Então, os outros podem auxiliar, você dá, passa o bastão da fala, ouve e tal, e daí você pode até viver aquilo, mas aí você vai ter opções para escolher. Não, isso não é para mim, eu vou para outro caminho, não é? Então, aí tá. Coloquei esse título, né? E esse era o recado de Serapis Bey. Bom, fui embora para isso do ano de 1999 até o ano de 2009. Tá, então esse livro, esse projeto piloto, ele teve algumas transformações no meio, né? Aí ele teve alfabetizando o corpo em sua totalidade, numa perspectiva holística e ecológica. Eu comecei ao contrário a história lá, tá? Só para contar um negocinho da harmonia, do equilíbrio que eu buscava, né, nos corpos, tá? Tá, foi desenvolvido nas escolas, enquanto professor de educação física, academia, blá, blá, blá. Aí eu comecei a estudar sobre as emoções. As emoções, as nossas emoções. O que são as nossas emoções, né? Li o livro, que foi para mim foi uma bíblia por muito tempo, A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tá? Para mim foi uma bíblia para esse assunto. Aí eu desenvolvi um projeto que, segundo o Serapis Bey, eu deveria trabalhar com jovens. Foi isso que eu já falei lá, até antecipei. Principalmente com aqueles que tinham problema nas escolas e tal, desequilíbrio emocional, espiritual, tá. Aí desenvolvi também a arte, né, a educação multicultural, para melhorar, porque através da arte, do lúdico, da seriedade do lúdico, e trabalhando com o corpo, nosso veículo físico, nós despertamos os outros corpos, a gente começa a ter acesso aos outros corpos, por mais que eles sejam abstratos, né? A gente começa a ter acesso às nossas emoções. Então, depois que eu estudei toda essa biologia, fisiologia, do que acontece com o nosso corpo para a gente agir por impulso numa situação de, por exemplo, você revidar na parte que você trabalha com a sua emoção, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser angústia, pode ser delírio, alegria, né? As emoções é tudo isso, ela engloba as duas partes, né? A dual, né? As emoções trabalham, né? Então, aí eu comecei a trabalhar na escola falando, por exemplo, porque a gente tinha aula teórica nas aulas de educação física, e para os meus grupos de dança era assim, grupo de teatro era assim, era tudo alunos, né, projetos da escola, sabe? E aí, às vezes me convidavam para palestra, abertura de cursos e tal. E aí,
como eu ensinava para eles ter um entendimento assim mais próximo da realidade, eu falava dos 7 pecados capitais, que tem aqueles 7 pecados, entre aspas, né? Que eu falava não pecados, eu falava assim, as coisas que são ruins, os sentimentos são ruins aqui, vamos enumerar 7 e vamos enumerar 7, só para ter uma base, e 7 virtudes. Mas não assim, não numerava assim, punha aqui no quadro. Raiva, qual o sentimento? Vamos falar sobre raiva. O que é raiva para você, para você? Ia colocando no quadro, né? E daí, qual o sentimento contrário da raiva? Daí ele colocava lá, amor, ou assim, apreciação, não sei, o que é uma criança mais fala amor, né? Paciência, tolerância. E aí, tá, e aí assim, violência, droga, vinha, sabe? E a gente ia estudando. Daí eu falava para eles, ó, no meio de tudo isso existe o equilíbrio. Quando eu olhar, eu estou sentindo raiva, se eu não olhar para a minha raiva, se eu não pegar o meu faroletinho que tem aqui no meu coração, minha luzinha, e iluminar aquela outra, o que está ali do outro lado do meu coração, que é a raiva, ou no meu estômago, que é a raiva, eu preciso conhecer ela. Por que aconteceu aquilo? Porque nos 4 corpos. Porque fisicamente, qual é o sintoma? Que é raiva, fúria, coração acelera, né? Etericamente, o que acontece no meu estômago? Eu sinto dor, eu sinto, né? Sinto ânsia de vômito. E no meu corpo emocional, eu não raciocínio, eu fico ali só no cérebro triúnico, que é o cérebro do instinto, que eles falam reptiliano, do instinto. Teve um estudo que um cara falou, infelizmente ele colocou cérebro reptiliano, mas não tem nada a ver com os reptilianos agora, que falam aí. Era o cérebro reptiliano, que é o ser que vai só pelo instinto, que ele só dorme, come e acasalamento. Tá? Então, é o instinto animal, né? O instinto repetilíneo. Depois da remoção, é mais o instinto animal, ele só vai pela emoção, pela raiva, pela fúria, pela dor, sabe? Não tem raciocínio. E daí o terceiro cérebro é o da razão, né? Então, assim, eu explicava para eles, então, o que você tem que fazer para você trabalhar, você chegar no seu cérebro, no terceiro andar da montanha, né? Subir na montanha sagrada, tanto aqui no cérebro como nos corpos. É a mesma coisa, né? Os corpos emocional, mental, espiritual e físico. O que você faz? Aí que eu tinha estudado, eu mostrava para ele fisiologicamente o que acontecia lá no sistema nervoso dele, né? Eu mostrava para ele quando ele reage com raiva e quando ele reage com tolerância, paciência, né? Daí, às vezes, vinha alguma coisa de ensinamento de Jesus, que Jesus usava a energia dele de amor, né, a taquiônica, do amor incondicional. Que se batia aqui, ele dava aqui para bater. Não é que ele batia, era inteligência emocional. Lógico que no final ele sofreu pra caramba. Bom, mas isso aí é outra coisa. É só um exemplo rapidinho. Para eles ver de todas as formas. E tá. E daí eu falei, se você for por esse lado, imagina, vamos fazer um teatro aqui. Daí eu usava a aula de teatro. Vamos fazer um teatro aqui. Eu chamava 2A, vamos simular o negócio da raiva, ou da mágoa, da violência, qualquer um desses aqui. Simulava. Agora vamos simular da tolerância, da paziguidade, do amor, da compreensão, da inteligência emocional. Você vai ficar mais inteligente se você raciocinar assim. Tá, professora, é mesmo. Tá, mas como que eu chego nisso? Através do quê? Dessa conscientização, né? Do tudo que acontece com ele no corpo físico, emocional, mental, espiritual e na parte fisiológica. O físico já é a fisiológica lá da neurologia, da sinapse, blá, blá, blá. Eu falava de uma forma simples, como eu estou falando aqui, né? Como que eu faço isso, professora? Aí eu pegava um copo d'água, punha areia dentro, chacoalhava, ou uma garrafinha, né? Chacoalhava, em água, deixa eu tomar um pouquinho de água.
Falei, ó, quando a gente está com as emoções agitadas, a nossa mente, vamos falar do corpo mental, a nossa mente fica assim, conturbada, toda atrapalhada. E a gente não consegue raciocinar, daí a gente só vai por essa emoção de fúria, de impulso, né? De sem pensar. Bom, se você coloca a areia aqui, você espera, conta de 1 a 10, você respira fundo, na calma, põe uma musiquinha para ouvir, ou só respira pelo nariz, solta pela boca, umas 7 vezes, ou conta de 1 a 10, 1, 2, 3, 10 segundos. Como você vai alongar seu músculo 10 segundos, que o músculo já vai ficar preparado e mais elástico, mais saudável, então você conta também de 1 a 10. Essa areinha vai descer embaixo. Então, aquilo ali é tudo o seu emocional, o seu impulsivo, né? O seu mundo impulsivo, o seu cérebro impulsivo, emocional da fúria. E aqui em cima é a sua razão, a sua inteligência emocional está brotando. Tá. Cansava. Quando existia conflito na aula, trabalhava isso. Com os alunos, que tinha uma turma que era só de alunos que estavam assim, com problema, que vinha comigo à tarde para fazer esse trabalho, eu chamava pessoas da comunidade para dar palestras sobre várias coisas, né? Então, para eles, trabalhando a inteligência emocional. Daí era um projeto alfabetizando as emoções, através do esporte, através da dança, através da parte espiritual, né? Através da parte mental. Então, era isso. Muito bem. E isso foi maravilhoso. Eu tive esse... Hoje tem alunos que agora eu moro perto dessa cidade de jesuítas, que eu fui professora, tem alunos do teatro, alunos desse projeto, que não abria boca, porque era todo assim, cheio de problemas e bloqueios. Maravilhosa, linda, casada com filhos. Outro também, nossa, sabe? Então, minha irmã, que era diretora, ela traz para mim as histórias, que eles não me esquecem, não me esqueceram. Então isso é vida, vida, é experiência, né? E isso você consegue fazer com você. Você consegue, porque como eu estava fazendo comigo, eles também me ensinavam aquela situação de alunos rebeldes também era o contrário daquilo que eu estava tentando ensinar, mas era um reforço para mim, era um aprendizado para mim, certo? Flávio, quer falar alguma coisa? Pois bem, em 2001, isso aí era até 1999, por aí, tá? 2000. Em julho de 2001, eu já estava separada, tá outra parte na minha vida que eu tive que trabalhar muito meu equilíbrio. Tá, fui para Natal, né? Fui para Natal trabalhar naquele projeto que eu falei antes, num projeto lá na Federal, mas por fim não deu muito certo, porque eu comecei a sentir muita saudade. Foi uma filha só comigo, daí eu comecei a sentir muita saudade dos meus filhos, ficaram 3, uma já adulta e mais 2 pequenos, ficaram com o pai. Muito bem. Lá em Natal, mais eu falo que foi salto quântico, porque eu tive vários saltos quânticos. Vários saltos quânticos. Deixa eu me lembrar aqui. Eu fiz um curso, fiz mais cursos de Reiki, sabe? Karuna Reiki, curso nacional, internacional. Lá eu conheci bastante a Grande Fraternidade Branca. Até então, Serapis Bey deixou de viver, não sei, acho que eu não dei bola para ele, porque os mestres são assim. Se você chama, ele dá um sinal. Mas daí, dependendo da sua vida, se você chamar, ele tá. Senão, não, é que nem o anjo da guarda. Se você chamar teu anjo da guarda, teu ministerial ou seu elemental do seu corpo, eles vêm, senão, né? É livre-arbítrio. Então, daí lá eu conheci daí eu conheci o Conde de Saint-Germain também.
E a pessoa com que eu tinha relação lá, esse senhor, ele me levou, ele era, né, tinha várias, era dessa vibe aí, dessa ressonância. Dele me levou pela Summit Line da Grande Fraternidade Branca, que é uma trazida aqui para o Brasil, que é uma linha da Grande Fraternidade Branca, que trabalha com subvencionados. Daí tinha tipo uma cerimônia mesmo da Grande Fraternidade Branca, mas da Chama Violeta. Até o ano passado, que nós montamos uma sala, abre um parênteses aí, montamos uma sala no Telegram para ler a trilogia de Telos, que é aquela cidade intraterrena que tem lá no Monte Shasta, que eram os antigos lemurianos. Então, no livro deles tem as 7 chamas. E lá, Saint-Germain, quando ele fala da chama violeta, ele fala dessa cerimônia em grupo, que eles faziam através da... eu esqueci o nome da mulher que fazia a canalização lá. Aurélia Jones, que fez toda a canalização da trilogia de Telos. Ela fazia na casa dela os encontros e sempre a dama, que é o sumo sacerdote de Telos e Saint-Germain, eles participavam lá. Como participavam, não sei como, né? Assim, talvez como uma ressonância, eles estavam presentes ali. Algumas pessoas ouviam, né? E ouviam. E a cerimônia é bem parecida, que a gente fazia lá, não lembro o quê, mas um final que me marcou foi assim, a gente ia, sabe tomar hóstia na Igreja Católica? Mas era um pedaço de maçã que você molhava, ou um pedaço de bolachinha, ou pão mesmo, molhava no vinho ou no suco de uva e punha na boca. E no final tinha confraternização ali com frutas, só coisas naturais, né? Porque Saint-Germain traz muito isso, de você não comer coisas mortas, só coisas vivas, né? Animais mortos, só assim, até os legumes e verduras, tudo vivos, só no bafo e tal. Muito bem. Muita natureza, muita terra, muita montanha, muito ar puro, né? Saint-Germain fala muito disso. Tá, e daí tinha lá, isso aí. E eu vim conhecer agora, no livro da trilogia. Muito bem. Aí, sabe aquela época que estava tendo lá Viver de Luz? Que teve até aquela mulher que veio dos Estados Unidos, que era brasileira, estava nos Estados Unidos, ela veio no programa daquele gordo lá da noite, lá, da entrevista, e tinha Jazz Morin, que escreveu o livro Viver de Luz. Aí eu dei uma olhada naquele livro lá, assim, e eu falei, não, eu vou fazer isso aqui para eu ver se realmente a pessoa vive de luz, só de luz prânica, nós aqui que temos dente, né, que temos estômago, temos tudo para digerir, se a gente foi feito para isso. Aí eu li um pedaço, como eu já não comia carne, fazia pouco tempo, eu já não estava comendo mais carne, nada, tinha virado tipo, entre aspas, vegana, né? E muito bem. E aí eu falei assim, fiz uma reprogramação, quantos quilos eu queria perder, como que ia ser com o meu estômago, já conversava com o meu estômago para ele ir encolhendo, eu visualizava ele encolhendo, eu conversava com ele, porque tudo dentro de nós é um órgão vivo, é uma célula viva, é um organismo vivo dentro de nós, em toda a natureza, dentro e fora, tudo vivo, organismo vivo. Aí eu conversava com o meu estômago, com o meu intestino, com o meu coração, eu conversava com meus órgãos. E onde eu tinha visto isso, não sei, vinha para mim isso, né? Que no livro eu não tinha lido tudo, eu tinha lido que tinha que reprogramar. Muito bem. Aí comecei a fazer, de repente, sozinha, não fui em clínica, não fui em lugar nenhum, não, para fazer. Sozinha, assim, minha filha morava junto e o Luiz Fernando, que era o dono da casa lá onde a gente estava amparado. E aí eu comecei a fazer. Primeira semana, então eu vou falar agora, Flávia, sobre essa vivência
viver de luz e que eu aprendi com isso. O aprendizado, porque é muito importante para a gente, foi muito importante para mim, e assim, a gente tem várias experiências na vida. E o aprendizado, o que você vai tirar daquilo? O aprendizado, o que eu aprendi com isso para a minha vida, para ajudar no meu equilíbrio, na harmonia dos meus corpos, dentro de mim, internamente e externamente. O que vai ser bom para mim, essa experiência. Então, assim, é por aí que a gente tem que ver, não é? E não reclamar, e não resmungar, e não julgar nada. Você tem que viver aquilo. Então, eu falo isso de experiência mesmo, de viver e ver, e aquilo é só para você. Talvez se o outro for fazer, ele não vai ter esse discernimento dessa mesma aprendizado que eu tive, né? Mas é para mostrar que em qualquer situação que você tem na vida, seja que você escolheu, que nem eu escolhi viver, fazer esse negócio aí, 21 dias de viver de luz, mas eu fiquei uns 40, né? Eu escolhi. Vamos ver. E olha a situação que eu estava, longe dos meus filhos, recém-separada, meia Pinel, né? Pinel, assim, não tava no equilíbrio para fazer isso. Mas eu fui fazer. E isso que me levou ao equilíbrio. Primeira semana é uma semana totalmente sem nada, sem água, sem nada, só o ar que você respira. Tá? E daí você vai meditando, eu ia conversando com o meu estômago, eu ia falando, e eu dava uma energia assim de nadar, de correr, de escrever. Nossa, eu fui ficando inteligente. Comecei a reescrever aquele projeto lá e, nossa, super, eu fiquei mega inteligente. Tá, na primeira semana. No terceiro dia, é um dia crucial, porque teus rins começam a reclamar. Rim, fígado, começa a reclamar, cadê a minha água? Onde que está a minha água? Né? E eu conversava com meus rins, com o meu fígado, até hoje converso às vezes. E olha, eu estava na cama meditando, de repente, quando eu vi que eu estava assim, né? Nossa, aquela coisa no meu rim. E daí comecei a pedir auxílio aos irmãos, à luz, aos mestres. Daí veio aquele enorme arcanjo Miguel, assim, na frente. Daquele jeito lá, com aquele escudo azul, aquele negócio, aquela sandalhona até aqui, um joelho, espada, aquela capa azul, aquela espada. Enorme, né? Sim, enorme. Mas só que ali dentro daquela casa que é material, parece que ficou tudo aberto, assim. E vários seres, assim, seres, que eu via seres, mas não via como eles eram, eu via seres, colocando em mim, nos meus pés, no chakra dos meus pés, uns tubos, aqui assim nas costas, aqui atrás, 2 tubos, aqui parece. E daí aquilo foi entrando algo, um fluido, não sei, que me estabilizou. E depois dali, o que aconteceu? Daí o Arcanjo Miguel falou, agora nós podemos ir fazer nosso trabalho de luz em volta do planeta Terra. Daí eu desdobrei. Aí também o corpo ficou ali, eu desdobrei. Fui, e em volta do planeta Terra tinha vários seres, várias pessoas humanas junto, com os anjos arcanjos em volta, dado a mão, e jogando pétalas de rosas. Por isso que eu sou ligada com rosa, viu, da Maria Madalena. Pétalas de rosa, jogando púrpuras, parecia que era púrpuras, era ouro, assim, jogando na terra. E a gente via as pessoas lá e tal. E daí eu me vi lá embaixo, no planeta Terra, na cama. Quando eu vi isso, eu voltei ali na cama. Tá. No sétimo dia que podia tomar água, eu peguei aquele copo, bem pouquinha água, sabe? Bem pouquinho, assim. Uns 50 ml, assim, só. 50 não, uns 10 ml, eu acho. Eu peguei aquela água. E na casa onde eu estava, tinha uma piscina pequenininha. Entrei naquela água. Aí eu olhava assim, naquele copo, punha assim na luz do sol. Eu olhava assim. Eu agradecia tanto aquela água. Tanto, mas tanto. Eu vi o significado da água.
É fonte de vida a água. A água limpa, ela reestrutura, ela fabrica seu sangue. A água é fonte de vida mesmo. Aí eu tomei aquele golinho. Nossa, quando eu tomei aquele golinho, eu dei valor nas águas do rio, nas águas do mar, nas águas na torneira, para não deixar tanto, né? Gastar tanta água. Quando eu vi aquelas pessoas lavando as calçadas com água potável, gente, nossa. Até hoje eu vejo assim, nossa. Então, isso que eu aprendi. Aí foi indo, né? Na segunda semana, água, só água. Podia tomar água, água. Na terceira semana, podia tomar 10% da concentração por exemplo, de uma laranja. Eu exprimia uma laranja, uma só, e daí o resto, assim, do copo, colocava água, né? Sem açúcar, sem nada. E daí cada dia você ia aumentando a concentração do suco, né? Isso na terceira semana. Na quarta semana, você podia fazer sucos de verduras, de repolho, de alface, de espinafre, de verduras e legumes, podia fazer suco, e coava e tomava, tá? Então já deu 21 dias aí. E nesse período eu fiquei muito inteligente, fiz o meu projeto de novo, refiz, foi mandado por uma ONG de São Paulo, de jovens, sim, foi aprovado, daí eu ia treinar multiplicadores, trabalhar com esse projeto, né, nessas ONGs de resgate da criança e tal, e creches, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Dei palestra sobre Viver de Luz lá. Na época, Jas Morin, que escreveu aquele livro Viver de Luz, ela teve numa cidadezinha próxima de Natal, só que eu estava bem, assim, já nos últimos dias, então eu não fui assistir. Eu não fui, gente, não fui assistir a mulher. Só foi lá o senhor que morava com a gente, quer dizer, eu morava com ele, né? E foi aquela outra lá que deu a entrevista no Gordo lá, meu Deus, Jô Soares. Também ela estava lá, foi dar uma palestra. E eu dei uma palestra para um grupo de pessoas, assim, umas 30 pessoas, sobre Viver de Luz. Lá, o pessoal, os amigos de lá e as pessoas que estavam nessa vibração, né? Bom, e daí também teve um encontro com os funcionários da Receita Federal de lá, que veio uma mulher que via de luz lá de Brasília, uma famosa, assim, sabe? Foi lá e ela... Só que daí eu descobri que ela... E ela ficou na casa de um amigo nosso, e eu descobri que ela não vivia de luz totalmente. Ela comia, sabe o quê? O que ela comia? Creme de leite. Sabe creme de leite que passa no pão? Aquilo, ela comia aquilo. E tomava chá e tal. Então, não, ela não vivia de luz, né? Daí, tá, e eu estava num processo, né? Daí eu fui indo, passou dos 21 dias, tomava suco, daí comecei a pôr tempero, fazer sopa e batia só líquido, né? Líquido. Nossa, eu emagreci apenas 5 quilos. O que eu tinha programado de emagrecer, eu emagreci 5 quilos. Eu pesava 60, estava com 55 quilos. Fiquei super magro, 1,70 m, quase 1,75 m, né? E, enfim, e eu tinha muita energia, muita energia. Tá. E meus filhos, eu comecei a ter... Daí eu vim para cá para ver meus filhos. Minha filha não quis ficar lá, voltou a morar com o pai. Daí eu vim para cá. Daí teve aquele rolo de separação, meus filhos, o pai deles não deixava eu ver e tal. Voltei para lá. Daí o que aconteceu com o meu emocional? Muita saudade dos meus filhos. Então eu ainda não tinha cumprido uma missão com os meus filhos. Mas eu tive que ir lá para viver tudo isso, para daí eu ter a consciência de quem eu era, né? E de como eu poderia ser mãe, ser professora, ser terapeuta, ser eu, ser eu antes de mais nada, ser eu mesma, sem máscara, sem dor, sem nada. Mas aí eu comecei caindo em depressão, e daí o que veio para mim? A emoção.
A minha emoção ficou abalada, meu corpo emocional, meu corpo mental também foi para baixo, meu corpo físico também, meu corpo espiritual também. Então, eu aprendi que o corpo, a comida, o alimento, ele tem energia. O alimento, desde que você se alimente com alimentos não mortos, né? Porque você pode experimentar, come um tomate cozido e um tomate cru, para você ver a diferença da energia que tem, né? Então, por aí já se vê. Então, eu vi que a combustão para o emocional, que a comida era um combustão para o emocional. Eu comecei a ver aquelas panelas enormes de macarronada, de arroz, sabe? Assim. Então, eu entrei em desequilíbrio. Então, o que aconteceu? Tá, daí voltei, aí assumi o meu padrão, que eu tinha pedido licença sem vencimento para ir para lá, né? Porque era outro estado. Não consegui fazer permutação. Voltei, assumi de novo o meu padrão lá em Jesuítas, né? Nessa cidadinha aqui perto, na região, no Vale do Rio Puquiri. Daí, consegui minha transferência para a capital do Paraná, Curitiba. Minha filha ia estudar lá, fazer cursinho. A outra também parou de fazer a faculdade de Cascavel, foi para lá fazer cursinho, que ela queria passar em medicina. Tá, e meus 2 filhos aí com o pai, os meninos com o pai. Na cidade pequena, que cidade grande, é ruim, enfim. E aí eu comecei a equilibrar isso, mas eu tive um momento forte de depressão. E o que me levou, quais o aspecto positivo toda essa experiência em Natal? Que aí vinha assim, que a gente tem que estar no equilíbrio, no caminho do meio, no equilíbrio. A balança não dá para você ficar nem aqui, nem aqui, sabe? Se você ficar muito aqui, aqui vai para cima. Se você ficar aqui, isso dentro de você e em qualquer situação fora de você, em relacionamento, em trabalho, em serviço, em tudo. Mas primeiro você tem que ter essa consciência dentro de você. E eu tive com essa experiência, vieram esses insights para mim. Então eu tive lá para aprender isso, né? Dessa forma que eu fui levada e aí que você tem que estar no caminho, o equilíbrio. Para mim, assim, como viver de luz se eu sou uma pessoa que eu tenho dentes, que eu tenho intestino, que eu tenho ondas peristálticas para digestão, né? Que eu tenho sabor na boca, que eu sinto o cheiro, que eu tenho os 5 sentidos, mais o sexto. Então, por que eu sou assim nesse corpo? Então, precisa se alimentar, mas o necessário. O necessário. O necessário. Se eu comer demais, não sei o quê. Se eu comer de menos, não sei o quê. Né? Ele fica desequilibrado, certo? E assim é o mundo da dualidade. Eu apliquei esse aprendizado em todas as eu apliquei esse aprendizado em todas as situações da minha vida, mas foi devagar, tá? Nessa época aí eu tinha 40 anos, né? 40 anos, 39, 40, quando eu fui para Natal, daí Curitiba 41, certo? Então, só um pouquinho, deixa eu vir aqui. Né? Então, que é o caminho do meio, é o caminho do meio. Aí eu lembrei de Buda Gautama. Veio assim na minha mente, Buda Gautama. Ele era uma pessoa lá criado na riqueza, que não saía de casa, o pai dele não deixava ele sair dos portões, era casado, tinha um filho, vivia lá no bem. Bom. E daí ele conheceu uma pessoa que entrou no templo lá, começou a conversar com ele e falar algumas coisas. Enfim, não sei direito a história, mas eu sei o principal da história. Ele saiu para a vida lá fora, para conhecer a vida lá fora, para ver o que acontecia na vida lá fora. Tá, ele foi dando bem bom, tudo. De repente, ele viu a pobreza, a morte, ele não conhecia a morte física, né? Ele não conhecia a pobreza e tal, né? Que tinha que trabalhar para ter o teu dinheiro lá, tinha que fazer isso, fazer aquilo para sobreviver. E aí ele foi lá na floresta, lá viver lá com os astecas. Os astecas não,
ascetas, sei lá, não lembro o nome direito. Aqueles homens na Índia que eles vivem pelados, assim, não comem nada, e, né? Bom, ficou lá, sem comer nada, daquele jeito, foi emagrecendo, emagrecendo, cabelo crescendo, barba crescendo. Aí um dia ele estava na beira do rio, e uma moça veio com uma coisa de arroz e ofereceu arroz para ele. E na mesma hora, tinha um senhor passando de barco com um menino e falando, e o menino estava com um instrumento musical. Olha aí, e eu nunca tinha assistido o filme do Buda Gautama. E daí ele tinha um instrumento, e aquele senhor, isso é de vidas passadas, tá? Que depois eu fiquei sabendo. Que ele tinha um instrumento, esse senhor falou para ele que ele tinha, que estava o som tudo desarmoniado. Ele falou assim: você tem que afinar corda por corda para ter o equilíbrio, uma harmonia no seu som, na melodia do seu instrumento. E daí ele foi afinando e o Gautama Buda ficou olhando aquilo, observando. Daí caiu a ficha. Ele falou assim: não, não é ficar sem comer aqui, ficar aí só aí. Tem que comer arroz. É o equilíbrio, tem que comer um pouquinho de arroz, tem que se alimentar um pouquinho. Igual as cordas lá do instrumento do menino, igual o insight que eu tive lá. Isso é de vidas passadas, que na minha biografia feita pelo Gabriel Railunar, o Neva, das sementes estelares, semente das estrelas, que eu vivi muito na Índia. Até eu já tive na Índia em 2015, tá? Eu fui agraciada com essa viagem. E eu, sim, lá eu senti isso mesmo. Tá. E eu falei, então, o caminho do meio, o caminho do Buda é o caminho do meio, é equilíbrio entre a dualidade. O caminho do coração, que os indígenas falam, que eu gosto muito, gosto muito do indígena, do xamanismo. O caminho do meio é o caminho do coração, é o caminho da coragem. E coragem significa para o indígena coração, o caminho do coração. Então, eu fui aplicando isso na minha vida. Antes de ter esse papo de dualidade, de sei que lá, de pós diferente, não tinha esse papo ainda, sabe, da dualidade, né? Daí eu fui aplicando isso na minha vida. E eu era professora de educação física em escolas, mas eu não conseguia mais entrar em escola, porque eu queria mais, não só daquela aulinha de educação física. E em Curitiba, os projetos não iam para frente, ninguém queria saber, entende? Cidade maior. Ninguém queria saber. Até que um dia, de eu falar com o Hilarion, que eu conheci Hilarion também, conheci Hilarion nessa época. Como que eu conheci Hilarion? Estava voltando da escola, eu vi numa placa de uma moto assim, Hilarion, escrito. Hilarion. Falei, nossa, Hilarion, o que é isso? Eu olhei de novo, não era, estava escrito Curitiba. Eu cheguei em casa, então já era esperta para pesquisar, que acontecia muito desse sincronismo, dessas coisas, desses insights, né? E daí eu cheguei em casa, fui pesquisar quem era Hilarion. Daí que eu vi que era do Raio Verde e tal, da cura, Mãe Maria, Arcanjo Rafael. Os anjos, arcanjos, eu já era bem ligado desde nova. Que Hilarion tinha sido Paulo de Tarso. Eu lia muito na Bíblia. Foi uma época também que eu lia muito a Bíblia, mas não lia assim porque eu era religiosa, que ia na igreja. Não, porque é para eu aprender algumas coisas, que muitas coisas você aplica na sua vida diária, né? Que está lá. Não faça outro o que você não quer que se faça para você, isso é uma filosofia, tem na Bíblia. Faça do meu coração manso e humilde, semelhante a vosso, isso eu repetia muito, né? Paulo de Tarso escrevia sobre o amor, nossa, coisa mais linda, sobre o amor incondicional, o que é. Enfim. Então, essa experiência, para mim, foi riquíssima, que eu fui aplicando na minha vida, na minha separação também, que, nossa, né? Na depressão que eu tive quando cheguei em Curitiba, né? De ficar longe dos meus filhinhos e tal, blá, blá, blá. Que mãe quer todo mundo perto. E aí eu fiz um blog, Alfabetizando o Homem na Luz Divina, fiz esse blog onde eu colocava tudo que eu recebia do meu mentor, que hoje eu sei, antes eu falava mentor,
eu não sei de onde que vinha. Eu não sabia de canalização, essas coisas. Vinha, eu fiz aquele blog, eu gosto de mexer com computador, tecnologia, fazer arte e tal. Aí eu peguei e ia gravando, ia escrevendo, sabe? E veio para mim, alfabetizando o homem na luz divina. Depois agora é alfabetizando o ser na luz divina. Nem tem mais, acho que até tem esse blog, tem sim, mas eu nem sei mais a senha e tal. Mas se a gente pôr alfabetizando o homem na luz divina, Ribeiro Samar, né, que era o meu codinome lá, Samar é de Sandra Mara. Então, às vezes entra. Tá. Em 2011, Flávio, quer falar alguma coisa? Bom, então vamos continuar aqui. Opa, não é aqui. Em 2011, eu terminei a primeira parte da subida da montanha, né? A primeira parte da subida da montanha. Agora eu estava no meio da montanha. Nesse dia, através é, do livro que vinha, lembra que eu só tinha escrito os subtítulos e o título, os capítulos, a busca, o despertar da consciência divina, que é subindo a montanha sagrada, né? Eu fiz algumas cartilhas disso. Nisso eu já trabalhava na Secretaria de Estado da Educação, que eu consegui trabalhar no projeto do FERA, que era com dança, teatro, música. Daí, enfim, eu trabalhei entrei por causa do meu projeto, né? Alfabetizando o corpo em sua totalidade, numa perspectiva holística, multicultural, enfim, eu sempre ia atualizando ele. E daí, a cartilha, a busca do despertar da consciência divina, que depois eu vou deixar o link para vocês entrarem aí do e-book, eu participei, eu me inscrevi lá para participar de um congresso da América Latina, de povos da América Latina, que ia ser na Universidade Federal do Paraná, com o módulo A Busca do Despertar da Consciência Divina. E foi aceito, né? Fiz as apostilas, imprimi tudo lá na Secretaria de Educação, né? Tipo, pedi para o chefe e tal, se eu podia. Então, que era de graça, não ia receber nada, era de graça, né? Aliás, na minha vida, muita coisa é tudo gratuito, assim, que eu vou doando, né? Muita coisa eu já recebi retorno, né? De doações também. Tá, em 2012, isso aconteceu várias coisas comigo, sabe? Nessa época aí, 2011, assim, um contato maior com o Arcanjo Miguel, com Melquisedeque, Metatron. Tá, para quem não sabe quem é Melquisedeque, Melquisedeque, deixa eu compartilhar a tela com vocês, só um pouquinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, esse é o Melquisedeque, tá? Bom, quem quiser saber quem é o Melquisedeque, tem que buscar lá a informação. Tinha muito, até então eu não tinha essa informação de Melquisedeque. Tinha o meu, aqui, ó, esse halo em volta dele aqui, que é a flor da vida, a gente já tinha muito dessas mandalas, assim, já via muito dessas mandalas. Então, esse é o Melquisedeque, Arcanjo Miguel. Eu tinha um altar que tinha o Melquisedeque, tinha o Arcanjo Miguel, era uma tríade. E tinha aqui esse daqui é o Serapis Bey, tá? Esse é da Grande Fraternidade Branca, o Serapis Bey. Então, no meu altar tinha o Melquisedeque, tinha o Arcanjo Miguel e tinha, cadê o outro? E tinha também o Metatron, claro, meu amado Metatron aqui, deixa eu buscar aqui para vocês. Aqui, ó, tinha o Metatron, né? Nas figuras assim que uma pessoa que eu tinha contato, ela pintava e daí fazia réplicas, né? A gente adquiria, tá? Muito bem. Opa.
Ai, deixa eu ir aqui de novo. Então, tá. Então, em 2011, terminei a primeira parte, né, da subida da montanha, quando fiz essas cartilhas e participei desse congresso ali. Em 2012 veio um estalo, tipo assim, não tem mais busca, né? Que essa busca está vindo lá de trás. Veio assim, não em 2012, não. Veio esse estalo, mas acho que eu nem escrevi o resto. Veio esse estalo, não tem mais busca. Ficar buscando, mas chega de busca. Então, o meu mentor que falava comigo, hoje eu sei que não é meu mentor, que sou eu, talvez eu escuto Serapis Bey, talvez eu escuto, mas vem aqui dentro de mim. Porque nós somos eles, somos fractais de Deus, somos origem perfeitas de Deus, né? E todos eles vieram de uma mesma mônada e nós também, tudo vem, vai vindo, né? Então, por isso que você vai tendo acesso a essas informações, tá? Então ele falava, vinha assim na minha mente, né? Eu vou falar assim, meu mestre interior, falava assim, que sou eu mesma, né? Tipo assim, meu mentor falava comigo mesmo, não, você é o seu mestre, você é o seu orientador. Vamos vivenciar um encontro agora. Esse encontro demorou, hein? Parece aqueles encontros marcados aí, né? Vamos a tal hora e chega lá 4, 5 horas depois, um ano depois. Aí, vamos agora ao encontro. E o encontro é dentro de nós. Isso é fácil, teoricamente, você falar, dar um encontro dentro de mim. O despertar, a busca interna. Eu tenho que fazer uma viagem interior dentro de mim. Eu li vários livros sobre isso. A viagem interior, mergulho interior e tal. Mas para você botar na prática isso, viver no seu dia a dia na prática, mesmo você tendo essa consciência mais elevada e vivendo aqui na 3D, não é fácil, né? É fácil a gente falar, encontra dentro de nós. Por isso que demorou esse encontro comigo mesma, né? Então, agora eu vou falar para o Flávio para a gente ir como é que fala? Deixa eu pôr esse tópico. Ir nos balaios de perguntas, né? E, e daí para um próximo encontro, né, Flávio? No próximo encontro, eu quero falar com vocês aí sobre o segundo encontro, quando eu estou no meio da Montanha Sagrada. Um pouco antes desse encontro, ainda tem agora uma parte. Eu sei que o encontro é dentro da gente, mas eu ainda estava ali no meio da montanha, tirando os véus, tirando o cisco do meu olho, parar de tirar o cisco do olho do outro, né? Parar de julgar o outro, parar de comparar, parar de fazer de vítima, me recuperar. É uma coisa que eu não contei. Nos dias lá da minha depressão, mas isso faz parte do meio da montanha. Então, o segundo encontro, eu estou fazendo assim, figurativamente, agora vai ser o meio da montanha, mas seria tirando os véus de ilusão. Tudo através de experiência, tá? Com o arcanjo Metatron, Melquisedeque, arcanjo Miguel, e que a centelha está dentro de nós, o reino está dentro de nós, o terceiro templo é dentro de nós, a criança interior, que não é aquela criança de vida intrauterina até 7 anos, é outra criança, é o nosso cristal, é a nossa pedra filosofal, é a nossa centelha divina, né? Então, daí eu vou contar também sobre experiências e desdobramentos conscientes em Curitiba, mais coisas com a Fraternidade Branca, a minha fase de depressão, encontro com a Bíblia Sagrada, né, trabalhando com a chama violeta e as minhas experiências com ayahuasca. E o mais forte de tudo isso, no meio da montanha, foi a conscientização mesmo, efetiva, genuína, sobre a centelha divina que somos. E depois, no nosso terceiro encontro, eu vou trazer para vocês momentos com Metatron. Já é no topo, a chegada no topo da montanha, que é encontro efetivo mesmo com Metatron, Melquisedeque, o Arcanjo Miguel, Jesus
Sananda, Maria Madalena, Mãe Maria, através de desdobramentos, que eu nunca tive dúvida, nunca, depois que eu tive que passar por tudo isso. E você vai no encontro do equilíbrio. E hoje, né? E daí eu vou contando a minha vida em si, assim, se vocês quiserem saber. Muito bem, agora vamos passar, então, para as perguntas. Estou pronta para responder as perguntas. Até daqui a pouco. Agora o Flávio vai lá aí um pouco, eu vou tomar água, descansar, e eu volto, então, para responder as perguntas.